E isso tudo acontecendo, minha gente, às vésperas do Dia das Mães, domingo. E muitas famílias do Rio Grande do Sul, infelizmente, não vão ter motivos para comemorar diante desta tragédia causada pelas chuvas. Muitas crianças precisaram ser levadas para abrigos e o resgate de casas praticamente submersas, muitas vezes, acabou separando os menores dos seus responsáveis. E há um trabalho muito forte de mobilização para tentar reconectar crianças e suas famílias. O trabalho do Conselho Tutelar tem sido fundamental para ajudar a identificar e unir pais e filhos que podem estar em locais diferentes. Por isso, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a conselheira tutelar Alice Goulart, já aparece na tela aqui comigo, coordenadora geral do Conselho Tutelar em Porto Alegre. Alice, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco e prestar informações reais e consistentes. É importante a gente ter informações corretas de um dos dramas mais terríveis que a gente tem acompanhado. As pessoas conseguem sobreviver, crianças conseguem sobreviver às enchentes, mas ainda com essa dificuldade de conseguir localizar os seus pais. Queria que você descrevesse para a gente como é o trabalho do Conselho Tutelar para preservar a integridade e segurança dessas crianças e depois conseguir fazer essa reconexão também em segurança. Então, boa tarde. Primeiro agradeço, porque é bem importante a gente conseguir, nesses espaços, né, a imprensa divulgar o que realmente está sendo realizado, porque as famílias já estão vivendo com muita angústia, né, toda essa situação de perdas mesmo, né, e além disso, a questão dos seus filhos, né, enfim. O que a gente está fazendo desde sexta-feira, quando iniciamos todos os movimentos devido à questão da própria enchente, a gente identificou que, naquele primeiro momento, as pessoas estavam com a ânsia de salvar as vidas e com muitos voluntários, né? Então, não havia um fluxo, não havia um protocolo e se resgatava primeiro as crianças e já queria, porque as crianças vinham molhadas, algumas machucadas, né? Então, nesse intuito, já se pegavam as crianças e estavam levando para alguns alojamentos e depois buscavam seus responsáveis. Mas esses responsáveis estavam sendo levados para outros locais. Então, isso causou muito alvoroço no início, porque demorava, sim, um tempo, o resgate em torno de 2 a 3 horas, e só que a gente identificou no final de semana que a gente precisava de um espaço para realizar essa triagem, né? De sexta-feira à noite até segunda-feira pela manhã, nós precisamos realizar 5 acolhimentos institucionais, porque não havia esse espaço para que a gente mantivesse essas crianças e conseguisse aguardar esses responsáveis. Desses 5, somente um permanece, os outros a gente logo já conseguiu identificar os responsáveis e dali se identificou a necessidade, então, desse espaço que hoje nós estamos atuando, né? Então, o Conselho Tutelar, em formato de plantão, 24 horas, está no Grêmio Geraldo Santana, né, que fica aqui localizado na Rua Luiz de Camões, número 337, com o Ministério Público, com a equipe de assistentes sociais, com alguns voluntários para contação de histórias, espaço de brinquedoteca, roupas, né? Porque as crianças chegam molhadas. Então aqui a gente recebe essas crianças, qualifica maior número de informações desses responsáveis e mantém elas enquanto um outro grupo vai qualificando se esses responsáveis já foram resgatados, em que abrigo estão, ou se tem família extensa, porque às vezes acontecem outras tragédias também, para que a gente possa garantir a proteção e segurança dessas crianças. Não, é fundamental. O que Pois não. exatamente, o início foi muito difícil, porque a gente não havia uma relação, por exemplo, dos responsáveis acolhidos, né? É exatamente isso. O início era salvar a vida, então o cadastro não era feito nenhum, e isso se perdeu muito. A gente foi instaurando protocolos e fluxos no decorrer, né, da situação, e desde quarta-feira estamos, então, atuando neste espaço, com muita efetividade, né? E agora conseguindo, com algum tempo, sim, porque ainda demanda essa pesquisa, mas fazer com que essas crianças estejam e permaneçam no seio de suas famílias, né?
Importante que elas consigam ser acolhidas em segurança, se sintam minimamente seguras e por isso é fundamental ouvir o trabalho de vocês, Alice. A gente já consegue fazer um balanço de quantas crianças passaram, porque o que a gente está falando é só da cidade de Porto Alegre, sem falar em várias outras regiões aí do estado do Rio Grande do Sul. Mas além deste trabalho, né, de tentar lhe dar uma dimensão do trabalho, você mencionou que uma criança ainda está à espera aí de localização dos seus responsáveis. Quanto tem sido agilizado este trabalho entre uma criança chegar até o acolhimento de vocês e quanto tem sido agora este tempo até se conseguir efetivar a localização dos responsáveis? Então, a gente está com um protocolo de 24 horas, né? Manter a criança aqui nesse período de 24 horas para essa tentativa de localização. Após isso, aí sim a gente necessita de um acolhimento institucional até para outros cuidados dessas crianças. Mas o número, e é outra coisa que a gente também tem tentado combater muito, são a questão das fake news. Né? O número, como a gente conseguiu atuar, o nosso sistema de garantia de direitos está muito fortalecido nesse momento. Nós tivemos aqui, desde quarta-feira, então, 12 situações que realmente demandaram um pouco mais de tempo, né, para localização. Dessas, a gente está com uma criança ainda no espaço de acolhimento institucional, todas as outras já foram entregues, enfim, para os seus responsáveis, que a gente está conseguindo, com todo esse aparato, identificar isso, né? Identificar situações de supostas negligências nos próprios acolhimentos, porque os conselheiros seguem nos seus territórios de atuação, né? Então, a dinâmica está sendo muito rápida. A gente está aqui em 5 conselheiros no centro de triagem. Então, recebemos as informações, já demandamos para alguns colegas nos territórios para fazer essa averiguação. Então, a agilidade tem sido muito maior, né, para a gente, o que garante, então, a proteção, né, das nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Nós conversamos com a conselheira tutelar Alice Goulart, coordenadora geral do Conselho Tutelar em Porto Alegre, prestando informações verídicas, reais e não fake news. Importante o destaque que a Alice deu para que a gente faça também o enfrentamento à desinformação, ainda mais tratando da vida de crianças e adolescentes. Muito obrigado mais uma vez, Alice. Um bom trabalho para vocês e que tudo passe logo o quanto antes e que o Rio Grande do Sul possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Uma boa tarde.